E aí, como que você está? Então, hoje nós vamos falar brevemente só para você ter entendimento do negócio que é básico para quem está começando o desenvolvimento, mas você precisa saber, eu preciso falar dele aqui. Então se liga aí, a gente vai falar o que é banco de dados. Quando você está desenvolvendo algum software de dados, você está fazendo um programinha para o seu computador, para o seu chip, processador, enfim, você pretende manipular em algum momento informações. E essas informações têm que ser guardadas em algum lugar, ou arquivo, ou transferida em rede, enfim. Você vai manipular essas informações e trafegar elas de alguma forma, fazer o que a gente chama de I/O. Até um tempo atrás, os I/Os eram feitos em arquivos. O problema é, por exemplo, eu vou gravar um registro de usuário, cadastrar lá o usuário, então nome, 2 pontos para separar, sobrenome, 2 pontos, idade, 2 pontos e assim por diante. Vamos supor que a gente está usando delimitador de ponto e 2 pontos. Só que acontece, eu preciso depois que eu gravei todos os usuários que eu queria gravar, eu preciso consultar esses usuários. Preciso fazer lá, todo mundo tem até 17 anos, então eu vou ter que ler todo o arquivo, indexar ele e mostrar. Enfim, vou carregar aqueles dados e vou mostrar para você, filtrando, ordenando como você precisar. O problema é que toda hora eu vou ter que pegar e gravar esse arquivo e ler esse arquivo. Isso é um processo custoso para uma máquina física fazer. Agora vamos pensar em larga escala. Uma empresa que tem vários computadores, vamos supor a área de atendimento ao cliente. Cada um vai gravar e ler arquivos na sua máquina. Então, e depois vai ter que enviar para alguém poder contabilizar todas as vendas que aquela área de atendimento ao cliente fizeram. Imagina a quantidade de tráfego de arquivo que vai ter. É uma quantidade muito grande. Sem falar a duplicidade de registros, a formatação inválida, o interrelacionamento complicado que você vai ter. Então, tipo, cadastrou um arquivo, você cadastrou o usuário, depois no outro arquivo você cadastrou os endereços, daí depois você tem que relacionar uma coisa com a outra, você vai ter que ler 2 arquivos e tratando essas informações de memória. Então se trata de um processo complicado, complexo e pesado. Então, pensando numa solução para isso, se criaram os bancos de dados, que são aplicações que simplesmente vão guardar essas informações que você está enviando e te devolver quando você quiser, com ordenação, sem ordenação, com filtro, sem filtro, atualizar ou remover aquela informação daqueles arquivos que você está enviando. Agora vamos esquecer um pouco o conceito de arquivo, que arquivo nada é mais é que um registro fisicamente gravado, não, virtualmente gravado na sua HD. Quando você fala de banco de dados, você tem o relacional e o não relacional, por enquanto a gente vai ficar no relacional. Quando a gente fala de banco de dados relacional, a gente tem o conceito de tabelas, ou seja, a gente vai começar a normatizar aquelas informações. E se esquece um pouco o conceito de arquivo, aquilo que era um arquivo virou pra gente uma tabela. Todos os seus registros, ele tem que ter um campo, todas aquelas suas tabelas tem que ter um campo-chave que diz que aquela informação é única. A gente chama isso de ID, o código, assim vai. ID de Identification, abreviação de Identification. E esse campo a gente vai chamar tecnicamente de Primary Key, chave principal, primeira chave daquele registro. Então, com aquela chave, eu posso identificar a unicidade daquele registro. Então, código do cliente 1000. Então, o código do cliente 1000 sempre vai ser Joãozinho da Silva. Não tem como ser diferente. Aí eu posso criar outras tabelas, que seria, se a gente voltasse no conceito anterior, seriam os arquivos. Posso criar outras tabelas e quando eu colocar lá que o ID que esse endereço, por exemplo, a tabela endereço, se esse endereço tem o ID Joãozinho, ID 1000 do Joãozinho, significa aquele endereço do Joãozinho. Estou criando um interrelacionamento entre os tipos de registros. Vamos entender que cada tabela, como eu disse anteriormente, que cada arquivo a gente gravar uma informação diferente, aqui cada tabela no banco de dados a gente vai tratar como uma informação diferente. Então, uma tabela para usuários, uma tabela para endereço, uma tabela para telefones. Existem pessoas que fazem um tabelão, que a gente chama de tabelão, que é uma péssima prática. Que você coloca todos os campos que se referenciam ao usuário, por exemplo. Mas isso é uma péssima prática porque a tabela vai ficar pesada. Vamos lembrar o conceito de arquivo. Vai ficar um arquivo grandão, pesado em memória. Então, a gente vai para a tabela, vai ficar pesada.
e vai ficar difícil de manipular. Sem falar, te limita. Se o usuário tiver mais de um telefone, você vai poder gravar a quantidade de campos telefone que tiver lá. Tá? Bom, quando a gente está falando de banco de dados, antigamente a gente tinha o MDB, você tinha o Access, então a gente pode até falar também que o Excel é uma forma de você registrar, manipular isso com mais facilidade. Você tem filtros, tem ordenação. Então imagina e você tem as sheets, né, as planilhas. Então você tem N planilhas que seriam a representatividade das tabelas, ou dos arquivos antigamente. Agora vamos pensar, lembra aquilo que eu falei, uma empresa grande, trabalhando várias pessoas ao mesmo tempo? Como que várias pessoas vão mexer naquele Excel, no MDB ou no Access ao mesmo tempo? Porque o Access ele já era um arquivo só, o MDB era um banco antigo que tinha do Sybase não, DBase Fox Pro também usei, que era o conceito de arquivo. Então como que a gente vai ordenar DBase? Como que a gente vai ordenar se são arquivos físicos isso? Você tem gravado lá, como que várias pessoas conseguiriam? Eu estou gravando o usuário, aquela pessoa também vai gravar, eu peguei código 1000, aquela pessoa vai criar o código 1000, como que eu vou ordenar e conseguir gerenciar isso com várias pessoas utilizando ao mesmo tempo? Daí vem o conceito de banco remoto, ou seja, você tem um servidor, uma máquina só para ficar seu banco de dados. E lá, com ela única, vem as requisições de todas essas máquinas e ela fica responsável por definir qual que é a próxima chave de cadastro do usuário, por qual que é a próxima, quem está salvando primeiro, a ordem, enfim. Ela por garantir backup também, que antes eu tinha um arquivo só, como que eu ia fazer o backup disso? Se tem pessoas utilizando. Agora com o banco de dados separado, o banco de dados também pode ficar responsável pelo backup disso, guardar aquelas informações em tempo sazonal. A gente tem o conceito também de espelhar registro, mas eu não vou abordar isso agora, mas basicamente seria você ter duas máquinas iguais. Então se só vão registrar aqui, vai ficar aqui também, que se essa máquina cair, essa assume. Esse é o conceito de espelho, mas não vamos entrar tecnicamente aqui nesse aspecto. Então banco de dados que a gente tem hoje, que a gente conhece como relacional, é isso. Você tem o conceito de relacionamento entre as informações por uma chave de identificação. Quando a chave é da minha tabela, eu chamo de primary key, que define a unicidade do meu registro. Quando eu estou na tabela de, por exemplo, telefones, eu tenho lá a chave do usuário, que pertence àquele telefone que eu estou gravando. Essa chave do usuário é uma chave estrangeira de outra tabela, então foreign key. Mas meu telefone também tem que ter uma chave. Daí seria a minha primary key. Você tem chaves de negócio, ou seja, que eu estou falando chaves, que estava falando até agora, são chaves numéricas. Então, código de usuário 1000, código de usuário 2000, código do produto. Mas também tem chaves conceituais de negócio. Por exemplo, eu sei que no Brasil cada pessoa tem um CPF diferente. Isso é uma normativa, tem uma chave lá, uma forma de ser gerada aquele CPF, que garante que cada pessoa tenha seu CPF e não repita. Eu posso utilizar o CPF como chave primária e não deixar de utilizar a numérica e utilizar o meu CPF de alguma forma, lá, string ou numericamente. E garantir que aquela informação é única. Eu estou garantindo que é única fisicamente, logicamente também. Isso eu estou fazendo o quê? Eu estou normatizando os dados, estou garantindo a unicidade daquele. Por exemplo, se eu for guardar uma tabela de CEPs, o CEP seria minha chave única. Minha tabela de estado, o F seria minha chave única. Eu estou garantindo que a unicidade daquela informação. E interrelacionamento entre elas, a minha tabela de usuários tem telefone. Em vez de eu colocar na tabela de usuários telefone, eu criar uma outra tabela chamada telefones e nela eu ter o ID do usuário que fez relacionamento, a chave estrangeira do usuário que fez relacionamento ali. Isso vai garantir a unicidade também da informação. Eu posso ter vários telefones para aquele usuário. Então, esse é o conceito de banco de dados relacional. Não sei se eu consegui ajudar, falei bastante coisa, até do banco ser remoto, para garantir a integridade de várias pessoas conseguirem consultar e usar aquele banco de dados ao mesmo tempo. Por exemplo, um usuário cadastrou lá, um assistente lá do call center cadastrou o usuário Fernando agora, eu estou na outra máquina, o Fernando ligou de novo, eu faço consulta, eu estou conseguindo acessar lá naquela máquina e o servidor está me trazendo o Fernando que outra pessoa acabou de cadastrar. Essa é a vantagem de ter um banco de dados único, um servidor de banco de dados, e não trabalhando com arquivo, e nem o Access ou Excel. Outra vantagem é que aquela máquina, como ela é íntegra para o banco de dados, tá? Então você garante, ela pode ter performance de espelhar, você consegue
fazer backup da máquina inteira, entre outros recursos que é mais implícito do banco de dados para quem está gerenciando o banco de dados. E sem falar de performance, como ela tem a memória só para ela tem o disco só para ela consegue fazer chaveamento, trabalhar com performance de leitura, de registro, muito mais rápido. Sem falar que para você, a informação você não precisa ler o arquivo e ficar tratando ponto e vírgula, até que ponto e vírgula, tal, ponto... Ah, quebrou o arquivo, alguém salvou errado naquele arquivo, você vai dar erro na sua aplicação. Lá não, ele vai te trazer o registro que a gente chama de result set já tratado. Então os campos estão lá, você só vai ter que ler os campos e entrar com essas regras de negócio, se permite ou não que aquele campo seja vazio ou não. Lembrando que chave primária normalmente não pode ser vazio. Mais um conceitozinho, existe a chave composta. Aí ficou complicado, né? Mas eu vou deixar esses conceitos de chave composta mais pra frente, mas você já sabe que tem chave composta. Se quiser pesquisar na internet, você pode pesquisar aí. Vou deixar o vídeo aqui que já ficou bem longo, tá? E a gente se vê mais para falar mais. E outra coisa, não esquece, comenta aqui embaixo se tiver alguma dúvida, dá um joinha se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, tá? Que isso é muito importante para ajudar a gente, até para você saber, tem mais coisa aí pra frente. Inscreva-se no canal, clica no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E por quê? É óbvio, a gente se vê no próximo vídeo.